passei 2 dias chorando. Falei, Jesus, que mistério é esse? Eita, Jesus. Glória a Deus. Vamos ver o que Deus tem para as nossas vidas nesta noite, amém? Lucas capítulo de número 1, versículo de número 28. Vamos ler do 28 ao 30. Diz assim a Sagrada Escritura. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E ela, vendo-o, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Somente até aqui podeis tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando a Deus. Não poderia deixar de louvar a Deus por aqueles que nos vê pelas redes sociais. Abra o teu coração também, porque há uma palavra do céu para as nossas vidas, amém? Igreja, é interessante porque quando nós abrimos a Bíblia no Evangelho de Lucas, encontramos um dos relatos mais poderosos acerca da intervenção divina na história da humanidade. Lucas não descreve apenas uma narrativa emocional. Lucas descreve um relato totalmente teológico. Ele apresenta o agir soberano de Deus dentro da história da humanidade, dentro da história dos homens. E o capítulo de número 1 mostra um cenário de silêncio profético. Israel estava aproximadamente 400 anos sem ouvir a voz profética reconhecida. O céu parecia que estava em silêncio. A promessa parecia que estava distante. A esperança nacional estava enfraquecida. O povo estava dominado politicamente por Roma. O povo estava espiritualmente dominado pela religiosidade, emocionalmente pelo desgaste e socialmente pela opressão. E é exatamente neste ambiente de silêncio, de dor e de expectativa que Deus decide falar novamente, porque Deus tem o hábito de se revelar quando tudo parece perdido. E o mais impressionante é que Deus nesta história vai escolher Jerusalém para começar a manifestação messiânica. Ele escolhe Nazaré. Nazaré era uma cidade desprezada. Nazaré era uma cidade esquecida. Nazaré era insignificante aos olhos humanos. E isso nos ensina algo, que Deus não trabalha segundo a lógica da aparência. O céu entra em ambientes improváveis, e neste ambiente improvável, ali estava uma mulher cujo nome era Maria. Maria era uma jovem simples, era uma jovem que não tinha nenhuma influência, era uma jovem que não tinha posição, era uma jovem que não tinha nenhum destaque religioso, mas havia algo nela que talvez hoje não há em mim e em ti. O que é que havia naquela mulher? Disponibilidade. E quando o anjo entra, o texto diz que Maria turbou-se. A palavra original aqui, ela carrega a ideia de alguém profundamente perturbado interiormente. Não era apenas um susto, não era apenas um abalo emocional profundo. Maria entende que algo grande estava acontecendo naquele momento, e o peso daquilo começa a mexer dentro do seu interior. O peso daquele acontecimento começa a mexer com ela. Sabe por quê? Porque toda visita genuína de Deus confronta a nossa estrutura emocional. E aqui nasce o tema: não chores. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque o não temas do céu carrega a mesma essência do não chores da terra.
repetir. O não temas do céu carrega a mesma essência do não chores da terra. O céu estava dizendo: Maria, você não precisa se desesperar, Maria, porque Deus continua no controle. E Deus está dizendo nesta noite: Ele não perdeu o controle da tua história, Ele não perdeu o controle da tua vida. E há algo forte aqui nesse texto. Antes de Deus entregar o propósito, Ele trata o coração. Antes da missão, veio o consolo ao coração de Maria. Antes da responsabilidade, veio a presença. Uma das maiores dores do ser humano é sofrer calado. Porque existem lágrimas que ninguém vê. Existe um tipo de choro que não sai pelos olhos, mas que sangra por dentro. E tem gente dentro da igreja carregando este sorriso lindo, essa roupa esplêndida, mas está vivendo um colapso na sua alma. Tem pessoas que adoram chorando. Tem pessoas que estão trabalhando chorando. Tem pessoas servindo chorando. Tem pessoas pregando chorando. Tem pessoas que dormem chorando, que vivem cansadas emocionalmente. E o pior tipo de dor é aquela que ninguém percebe, é aquela que ninguém vê. Mas deixa eu te dizer algo: os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, e Ele viu o choro. Maria estava assim. O texto não diz que ela estava chorando, não diz. Mas o texto diz que ela ficou perturbada. Ou seja, profundamente abalada interiormente. Porque Deus vê as nossas guerras emocionais que estão escondidas. E eu vim nesta noite como profetisa abrir essa boquinha que Jesus me deu e profetizar sobre a sua vida, porque Deus não ignora o ambiente da dor. O mesmo Deus que disse a Maria: Maria, não temas, Ele está dizendo nesta noite: não chores, porque eu ainda estou contigo. Deus entra em ambientes de perturbação. Deus entra em ambientes de aflição. Deus entra em ambientes de angústia. A Bíblia vai dizer: entrando o anjo onde ela estava. O anjo não encontrou Maria por acaso. O anjo não encontrou Maria porque ele não tinha nada no céu para fazer. Aleluia! O céu sabia exatamente aonde Maria estava. O céu sabe o endereço da nossa dor. O céu conhece o endereço da nossa aflição. O problema é que tem muita gente pensando que Deus não está vendo. Tem muita gente dizendo: Deus não me vê. Deus não me esqueceu. Deus não está vendo o meu sofrimento. Ninguém percebe a minha dor. Ninguém percebe a minha aflição. Ninguém percebe a minha luta. Ninguém imagina como eu estou. Mas o texto começa dizendo: entrando. Oh glória, oh aleluia. O céu invade ambiente de sofrimento. O céu invade ambiente de angústia. O céu invade ambiente de solidão. Deus segue entrando enquanto
casamento que está destruído, Deus segue entrando naquele coração aflito. Ele segue entrando nesta alma que está gemendo, sobrecarregada. Aleluia. O problema, sabe qual é? O problema é que tem muita gente que aprendeu a esconder a dor de trás da aparência espiritual. Está servindo quebradas. Está vivendo quebradas. O problema é que a religião ensinou muita gente a fingir força, pastora Ana Carolina, quando por dentro está morrendo. Mas Deus não unge máscaras. Deus trata a verdade. Deus trata aquele que se rende. Deus trata aquele que se entrega. Deus trata aquele que é honesto diante dele. É verdade, eu entrei aqui desanimado. É verdade, eu entrei aqui sem esperança. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu vou sair daqui cheio da presença dele, fortalecido e renovado, porque ele vive. Oh, aleluia! Tem pessoas aqui que estão exaustas emocionalmente. Está orando, mas estão cansados. Tem pessoas adorando, mas estão feridos. Continuam, mas por dentro a vontade é de parar. Por dentro a vontade é de desistir. E Deus está dizendo: eu sei exatamente, aleluia, quem é você. E eu sei onde você está. E eu sei como você está. Não precisamos estar fingindo, porque Ele sabe. Não adianta colocarmos a roupinha bonita, porque Ele sabe aonde está a dor. O problema é que tem muita gente que está sofrendo sem permitir que Deus entre. Esse é o problema. Tem muita gente que está sofrendo sem permitir que Deus trate. Tem muita gente fechada pela mágoa. Tem muita gente fechada pelo rancor. Tem muita gente fechada pela falta de perdão. Tem muita gente fechada pelo orgulho. Tem muita gente fechada pela fofoca. Tem muita gente fechada pela contenda. Tem muita gente fechada pelo medo. Tem muita gente fechada pela incredulidade. Tem muita gente fechada pela vaidade espiritual. E nunca haverá cura se não houver uma entrega verdadeira e genuína. Tem muita gente que quer alívio, mas não quer transformação. Tem muita gente que quer resposta, mas não quer rendição. Tem muita gente que quer milagre, mas não quer presença. E tem muita gente que quer a presença, mas ele quer seguir com aquele pecadinho escondido. E sabe o que é o forte? O texto não diz que Maria estava pronta. Não é isso que diz o texto. O texto mostra que ela estava perturbada. Porque Deus não chama pessoas perfeitas, Deus chama pessoas disponíveis. Pessoas que estão dispostas a se render. Pessoas que estão dispostas a se entregar.
Pessoas que estão dispostas a entregar a chave de todos aqueles compartimentos do seu coração, até aquele que está escondidinho. Deus fala com quem está em crises. Ela turbou-se. E então o anjo fala para ela: o Senhor é contigo. Aleluia. Observe algo aqui. O anjo não chegou nela falando sobre o milagre. O anjo não começou, falando sobre a missão. Não foi isso que o texto diz. O anjo começou falando da presença. Deus é contigo. O anjo começou falando da presença, porque a presença vem antes da promessa. Aleluia. O céu entende, aleluia, algo que muita gente ainda não conseguiu entender. Sem presença ninguém suporta o processo. É a presença que nos sustenta. É a presença que nos mantém de pé. Tem muita gente pedindo: Senhor, usa a minha vida. Tem muita gente dizendo: Senhor, me leva mais além, eu quero mais. Senhor, cumpra as tuas promessas sobre a minha vida, mas não consegue sustentar pequenas guerras emocionais. Qualquer crítica está destruindo ele ou ela. Qualquer rejeição está paralisando. Não quero mais, pastora. Põe outro no meu lugar. Qualquer decepção está derrubando. E isso nos revela a falta de profundidade espiritual. Estamos vivendo uma geração emocionalmente fraca, espiritualmente. Pessoas que desistem com muita facilidade. Pessoas que se ofendem muito fácil. Hoje os crentes não querem ouvir verdade, não. Hoje os crentes querem massaginha nas costas. Ei, meu querido, quer massagem? Vai para o fisioterapeuta. Aqui é palavra e o evangelho ele confronta. O evangelho, para transformar, ele tem que confrontar. Eu vou falar. Se você não gostar, dobra o teu joelho e reclama para papai. Porque ovelha que é ovelha, aguenta. Tem muita gente abandonando o propósito muito fácil. Tem muita gente trocando a presença por aprovação humana. Eu vou falar. Ah, mas como é que vai ficar com fulano? Ah, não, mas fulano vai. Ah, não, mas. Ah, não, ele vai ficar chateado comigo. E Deus? Ah, mas se eu fizer isso, meu patrão vai chamar. Se eu não fizer, meu patrão. Você sabe, né, missionária? É o meu trabalho. E Jesus? Tem muita gente fazendo coisa errada no trabalho, esquecendo que vai prestar conta para Jesus. Porque hoje uma das maiores idolatrias modernas é a necessidade da aprovação. Tem crente vivendo para ser aprovado pelas pessoas e não por Deus. Vivem presos na opinião das pessoas. Vivem presos às redes sociais. Vivem presos ao reconhecimento humano. Vivem presos a aplausos. Vivem presos a elogios. Mas quem vive de aplauso nunca suporta o processo. E quem não suporta o processo não vive o propósito. Maria só suportou carregar Jesus porque primeiro ela carregou uma palavra: o Senhor é contigo. Aleluia.
Quem carrega a presença suporta processo. O problema é que nós queremos mudanças externas, mas primeiro Deus quer fortalecer o nosso interno. Nós nos preocupamos primeiro com o exterior, enquanto Jesus está preocupado com o interior. Primeiro Ele limpa por dentro, primeiro Ele liberta por dentro, primeiro Ele restaura por dentro, e depois você fica lindo por fora, e depois você fica elegante por fora, mas primeiro é por dentro, primeiro é internamente. Deus primeiro fortalece o nosso interior. Porque tem muita gente aí que está pedindo: Senhor, muda a minha casa. Senhor, muda meu casamento. Muda meu esposo. Eu não estou pedindo para Jesus mudar o meu, não. Estou pedindo para Ele me dar um. Se tu não falou, eu falei, tá vendo? Eu sou atrevida. Ele falou que ia falar aqui que eu sou solteiro. Sou mesmo, estou no Salmo 40. Só não vou beber dessa água, hein? Essa aqui não me pega, não. Tem muita gente falando: Senhor, muda o meu casamento. Senhor, muda o meu esposo. Muda a minha esposa. Muda as minhas finanças, que eu não estou aguentando mais. Mas Deus está dizendo: antes de mudar o nosso cenário, Ele precisa curar a nossa alma. Ele precisa curar as nossas feridas. Ele precisa arrancar o nosso eu. Ele precisa arrancar o nosso egocentrismo. E colocar o querer dele. E colocar a vontade dele. Que dói, machuca, mas é boa, é agradável e é perfeita. Tem muita gente hoje desmoronando, pastora Débora. Não é por causa da luta, não. É porque perdeu a consciência da presença. Sansão perdeu isso. E sabe o que foi o pior? Ele nem se deu conta. Sansão brincou tanto com o pecado, brincou tanto com Deus, que não percebeu que tinha perdido a presença. Sabe o que é o pior? Judas perdeu isso. Ele perdeu a consciência da presença. Saul perdeu isso. Saul desobedeceu tanto. Saul se achou tão autossuficiente que ele perdeu a presença. E uma das coisas mais perigosas é estar na casa do Pai e perder a presença. Uma das coisas mais perigosas é cantar e não sentir a presença. É pregar e não sentir a presença. É orar e não sentir a presença. Porque culto sem presença é teatro. Pregação sem presença é discurso. Crente sem presença vira personagem. Não podemos perder a consciência da presença. Precisamos da presença. Somos dependentes dessa presença. Essa presença que nos sustenta. Essa presença que nos faz ter gozo. Essa presença que traz a paz. Esta presença que nos alimenta. Essa presença que nos tem de pé. Quem tem presença aqui nesta noite? Quem tem presença aqui nesta noite? Quem é portador da presença nesta noite?
É a presença que traz o sobrenatural. É a presença que traz o milagre. É a presença que traz a cura. É a presença que traz a transformação. Tem presença aí. Tem presença. Tem presença. Tem presença nessa igreja. Tem presença nesse púlpito. Tem presença nessas cadeiras. Tem presença na adoração. É exatamente por isso que o livro de Salmos 30, versículo 5, vai dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O salmista não disse que não existiria a noite. Ele disse que a noite não seria eterna. Sabe por quê? Porque quem carrega a presença pode atravessar a noite sem perder a esperança. Vou repetir, de outras palavras, quem carrega a presença pode suportar noites sem perder a confiança, sem perder a fé, porque ele tem a convicção que o choro vai durar uma noite, mas pela manhã a alegria vai vir, pela manhã a resposta vai chegar, pela manhã a vitória vai chegar. Talvez nós não tenhamos conseguido mudar tudo, mas se a presença ainda está conosco, há motivo para continuar. Se a presença ainda está com você, há motivo para seguir adiante, há motivo para não desistir. Se a presença está conosco, há motivo para não retroceder, há motivo para não olhar para trás e seguir caminhando pela fé, caminhando pela fé, caminhando pela fé. Não caminhamos pelo que vemos, aleluia, caminhamos, aleluia, pela fé. Irmãos, o céu conhece os nossos medos escondidos. O céu conhece os nossos traumas, que já não deveriam estar, mas muitas vezes estão aí escondidos. Maria turbou-se, diz a Escritura. Maria não estava somente ouvindo o anjo falar. Maria estava lutando dentro de si. A Bíblia diz que ela turbou-se. Ela estava lutando internamente. Maria estava assustada. Sabe por quê? Eu vou te explicar por que Maria estava assustada. Porque toda chamada de Deus gera aquele confronto interno. Porque nós sabemos o peso. Porque nós sabemos a responsabilidade. Não é de qualquer maneira. Não é relaxadamente. Não é de qualquer maneira. Aleluia. Aleluia. Toda chamada gera esse confronto interno. Porque todo chamado de Deus confronta a nossa limitação humana. O medo aparece quando nós percebemos que somos insuficientes. E sabe qual é o problema? Muitos de nós que estamos aqui nesta noite transformamos emoções em governo da nossa vida espiritual. Quer ver? Se eu sentir vontade, eu vou. Se eu não sentir vontade, eu desisto. Se nos emocionamos, permanecemos. Mas se nos decepcionamos, eu vou falar.
abandonamos. Tem muita gente abandonando. Tem muita gente agindo pela emoção. E se você é um desses, deixa eu te falar. Se você é um desses, está te faltando algo. Sabe por quê? Se você é um desses, você é criança na fé. Você não tem madurez, sabe por quê? Madurez espiritual é continuar obedecendo, mesmo passando por guerra emocional. Eu estou em guerra emocional, mas eu permaneço. Eu sigo adiante. Eu sigo avante. Tem muita gente dominada pela ansiedade. Tem muita gente dominada pela insegurança. Tem muita gente dominada pela rejeição. Tem muita gente dominada pela comparação. Tem muito crente que não avança porque ele não olha para ele, ele está olhando para o que está do lado. Jesus não te chamou para imitar ninguém. Jesus tem essência para você. Jesus é autêntico. Eu me lembro quando eu me converti. Estava no auge aqueles pregadores, Abílio Santana, Marco Feliciano. E eu me lembro que eu comecei a ver aquelas pregações. E eu dentro de mim falava, uau, um dia eu chego lá. Eu quero ser igual esse aí. Para que eu fui falar que eu queria ser igual o fulano? O Espírito Santo falou para mim, a partir de hoje você não vai ver nenhuma pregação. A partir de hoje você vai entrar para o teu quarto. Você vai começar a ler a tua Bíblia. Porque não vou te levantar como um eco. Eu vou te levantar como uma voz. Você não precisa imitar o fulano. Você não precisa imitar o ciclano. Eu tenho algo autêntico para você. E eu sei que Jesus está falando com gente aqui nesta noite. Não precisa imitar pregador. Não precisa imitar cantor. Deus é autêntico. Deus é original. E Deus tem algo novo para você. Vamos deixar a comparação de lado. E vamos buscar a cura emocional para que nós possamos viver a plenitude do propósito que Ele tem para nós. Sabe por quê? Porque pessoas emocionalmente escravas, elas sabotam o próprio chamado. E aqui tem outro problema que nós temos. Queremos propósito, mas não queremos renunciar a nós mesmos. Queremos viver coisas grandes, mas continuamos alimentando o nosso medo. Continuamos alimentando a nossa incredulidade. E quer ver mais? Continuamos alimentando o vitimismo. Como geração para ter gente vitimista. Misericórdia. Ai, pastor, mas é porque tu não sabe. É porque minha vida é um problema. É porque tu não sabe a minha infância, meus 8 anos, meus 10, meus 9, meus... Jesus já te libertou, minha filha. É vida para frente. Deixa o que ficou para trás. De modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Até quando vamos nos esconder atrás do nosso passado? Porque enquanto você estiver preso lá, você não vai poder viver o que já foi determinado para ti. Você não vai poder viver o novo de Deus. Tem muita gente que já podia estar aqui e está aí. Eu vou falar.
Mas é tanto vitimismo que não permite ele crescer. É tanta desculpa que não permite ele avançar. Ele dá desculpa para tudo, ele aprendeu um estilo de vida. Ele vive de desculpa. Ela não sabe fazer outra coisa a não ser dar desculpa. E o propósito está parado. Não é que Deus se esqueceu de você, é você que ainda não decidiu alinhar a tua vida para ver o propósito. Assim que se levante nesta noite, pare de chorar, enxugue estas lágrimas, sacode a poeira e levanta e vai adiante como um guerreiro. Tem muita gente vivendo escravo da opinião dos outros. Se é elogiado, fica feliz. Mas se é criticado, desmorona. Não volto mais naquela igreja. Ô irmão, me perdoe, eu tenho uma birra desse crente. E se eu que sou humano, eu fico indignado, imagina Jesus. Saber que ele deu o filho dele para morrer naquela cruz, nosso Senhor. Para olhar para a terra e ver essas meninices. Você sabe o que isso revela? Uma identidade ferida. Escuta bem o que eu vou te falar aqui. Quem sabe quem é em Deus e quem entende a dimensão do amor de Deus não vive mendigando aceitação humana. Você sabe quem é em Deus? Você sabe quem é você em Cristo? E por que está mendigando atenção? Maria poderia ter fugido. Maria poderia ter recusado. Maria poderia ter deixado o medo dominar ela. Mas ela escolheu confiar. Porque a fé não é ausência do medo. A fé é permanecer obedecendo apesar do medo. Maria entendeu algo que eu e você precisamos entender nesta noite. Já estou quase terminando. Que quando Deus chama, Ele sustenta quem Ele chamou. E isso nos leva lá na frente, em João capítulo 20, no versículo de número 15. A Bíblia vai dizer que Maria Madalena estava chorando diante do sepulcro. E Jesus pergunta: mulher, por que choras? Maria estava chorando diante de um milagre que ainda não conseguia enxergar, mas estava ali. Quantas pessoas estão assim hoje? Chorando sem perceber que Deus já está trabalhando. Tem muita gente que entra na igreja hoje achando que já perdeu tudo. Quando na verdade Jesus está pertinho dele ou dela dizendo: eu estou pronto para transformar este cenário. Eu estou pronto para mudar essa história. O silêncio de Deus não significa abandono. O silêncio de Deus não significa ausência. Tem muitos milagres que estão sendo preparados no invisível. Podemos procurar Jesus e ainda assim não reconhecê-lo. Maria Madalena não reconheceu. Maria estava buscando Jesus, mas não percebeu que Ele já estava falando com ela. A dor, o medo e a frustração que pode haver dentro de mim e dentro de você podem confundir a nossa percepção espiritual. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Às vezes Deus já respondeu. Às vezes Deus já entrou nessa situação. Às vezes Deus já começou a operar o milagre.
isso que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus acima da voz da nossa dor. Tem muita gente ouvindo a dor e o sofrimento e anulando a voz de Jesus. Tem muita gente ouvindo a voz do sofrimento, ouvindo a voz deste problema e ignorando o Espírito Santo. E se esquece que Deus transforma medo em propósito. O anjo disse: não temas, Maria. E o céu, quando falou isso, não falou porque Maria era forte. O céu falou porque ele sabia que o medo poderia impedir Maria de viver o propósito. E isso tem acontecido no nosso meio. Tem pessoas que são chamadas por Deus, mas elas estão emocionalmente travadas. Pessoas com um potencial incrível, mas estão dominadas pelos traumas. Mulheres com promessa, mas estão presas ao passado. Tem muita gente pedindo crescimento espiritual, mas continua alimentando aquilo que está matando a sua alma. Continua com a sua vida torta. Tem pessoa que quer vencer, mas não quer largar os relacionamentos tóxicos. Tem pessoas que quer vencer, mas não quer largar a carnalidade. Tem pessoas que quer vencer, mas não larga a fofoca dentro da igreja. Fala de um, fala do outro, fala de um, fala do outro, fala do pastor, fala do líder. Quer vencer, mas não quer largar o pecado. E permita-me dizer uma coisa. Deus não vai derramar presença, Deus não vai derramar propósito sobre estrutura que está se recusando a amadurecer. A nossa força não está em nós. A nossa força está na presença de Deus, que nos acompanha de dia e de noite. É por isso que Jeremias 31, versículo de número 6, ele vai declarar: reprime a tua voz de choro, porque há esperança. Apocalipse capítulo de número 21, verso de número 4. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Isso significa que o choro não é eterno. Isso significa que o sofrimento não nos vence para sempre. O inferno não terá palavra final sobre a minha vida e sobre a sua vida. O céu está dizendo: para de viver dominado pelo medo, porque quem vive dominado pela dor nunca viverá plenamente o propósito. E com isso eu vou terminar. Mas tem outro último probleminha que eu vou falar, não vou levar para casa. Eu falo. Tem muita gente chorando, mas não quer mudança. O choro dele é emoção. O choro dele não é arrependimento. Ele não quer mudança. Queremos consolo, pastora, mas não queremos arrependimento. Queremos promessa,
mas seguimos brincando com Deus. Queremos Deus como socorro, mas não queremos Ele como Senhor da nossa vida. Porque quem tem um Senhor não faz o que Ele quer. Quem tem um Senhor não fala o que Ele quer. Quem tem um Senhor não vai aonde Ele quer. Aleluia. É por isso que tem muita gente querendo Deus como socorro, mas não quer Ele como Senhor. Porque não quer se sujeitar. Porque não quer obedecer. E Deus não veio apenas aliviar a nossa dor. Deus veio transformar a nossa vida. Coloque-se de pé. Maria entrou perturbada. Mas Maria saiu cheia da promessa. Maria entrou perturbada, mas ela saiu carregada da promessa. Maria Madalena entrou desesperada, mas ela saiu anunciando ressurreição. Porque quando Deus entra no ambiente, o desespero perde autoridade. Hoje Deus trouxe aqui pessoas que chegaram como Maria. Hoje Deus trouxe aqui pessoas que chegaram assustadas. Hoje Deus trouxe aqui pessoas que chegaram cansadas. Hoje Deus trouxe aqui pessoas que chegaram feridas, tentando entender o porquê de tantas lágrimas. Mas assim como o céu interrompeu o medo dela com uma palavra, Deus manda eu te dizer nesta noite: não temas. O que precisamos agora não é turbar o nosso coração. O que precisamos agora não é seguir chorando, é alinhar o nosso coração com o querer de Deus. Porque quando Ele é alinhado, o consolo vem. Quando Ele é alinhado, o abraço do Espírito Santo vem, a alegria vem, o gozo vem, aleluia. O choro não é o capítulo final da história. O medo não vai paralisar o propósito que Deus liberou sobre a sua vida. Ainda há uma graça que está estendida sobre nós. Deus, aleluia, ainda está com seu favor estendido sobre nós. Existe promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida. E existe um céu que está te chamando para você se levantar de novo nesta noite. Não importa quantas vezes você errou. Não importa quantas vezes você fracassou. Não importa quantas vezes você caiu. Ele hoje te dá a oportunidade de se levantar e fazer diferente. Hoje Jesus está entrando nesse cenário. Hoje Jesus está dizendo: não chores mais. Eu ainda estou contigo. Eu ainda estou no teu casamento. Eu ainda estou na tua saúde. Eu ainda sou o teu médico. Eu ainda sou o teu provedor. Eu ainda te sustento. Se você entendeu que você precisa entregar esta lágrima diante de Deus, hoje é noite de Deus transformar esse teu choro em testemunho. Hoje é noite de Deus transformar essa tua fraqueza em fortaleza. Hoje Deus está dizendo: para de alimentar o medo. Para de alimentar esta ansiedade. Para de esconder a tua dor diante desta aparência espiritual. Mas eu sou obreiro, o que vão pensar de mim? E você acha que Jesus não sabe como é que você está? Presta atenção no que eu vou te falar. Se você entendeu esta mensagem, se você entendeu que hoje você precisa de cura,
Se você entendeu que hoje você precisa de renovo, se você entendeu que hoje você precisa de restauração, você precisa da presença dEle, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui. Eu quero orar pela sua vida. Sabe por quê? Porque o céu ainda visita coração quebrantado. O céu ainda visita aquela alma que está cansada. O céu ainda visita aquele coração que está gemendo. Somos humanos e carecemos da presença dEle para seguir adiante. E aqui tem corações feridos. Aqui tem coração cansado. O céu ainda tem poder para libertar. O céu ainda tem poder para transformar. O céu ainda tem poder para limpar. O céu ainda tem poder para te levantar. O céu ainda tem poder. O céu ainda tem poder. A presença dEle neste lugar. A presença dEle te levantando. A presença dEle te restaurando nesta noite. A presença dEle secando as tuas lágrimas. Eu não estou falando de lágrimas que as pessoas veem. Eu estou falando daquelas lágrimas que você tem derramado e ninguém tem visto, mas o Espírito Santo estava ali. Ainda que por causa da tua dor você não tenha sentido, Ele estava ali. Adore ao Senhor. Começa a falar com Ele onde está a tua dor. Enquanto o ministério de louvor adora, você vai abrir a sua boca e vai contar para Ele aonde está a tua dor. Você não vai sair daqui da maneira que você chegou. Chores, quem cuida de você não Arabaraba, chore de cantarabahaya. Erebai sui de coma deve andar rabadaragácia. Ripra carai chore de canta lemanara súria. Oh Espírito Santo, sopra, sopra sobre esta igreja, sopra sobre estas mulheres. Arranca a dor, arranca o sofrimento. O rabadaragai chore de canta rebassuri andarabacai. Toca nas emoções desta mulher nesta noite. O rababababa. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Ai presença, ai presença, ai presença, ai presença. Sopra, sopra, sopra. Vou te falar que tudo vai. Toca, Espírito passar. Santo, toca na mente. Vai curando feridas da alma, Espírito Santo.
Quem cuida de você não Todo dorme. trauma, Senhor, cai por terra. Levanta. Toda opressão maligna, Tem Senhor, cai por muita terra gente agora. que te ama. Toda seta do maligno, todo complexo de inferioridade, eu repreendo agora na autoridade de Cristo. Ai, poder no nome de Jesus. Ai, poder no nome de Jesus. Toda aflição cai por terra. Toda angústia cai por terra. Toda preocupação cai por terra. Todas as cargas caem por terra no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, abraça estas mulheres desta noite. Abraça, Espírito Santo, trazendo renovo, trazendo a paz, trazendo gozo, trazendo alegria, trazendo a restauração, trazendo a restituição, Senhor. Levanta estas mulheres com poder, glória e autoridade. Levanta este remanente. Levanta estas guerreiras. Levanta sacerdotes, Senhor, nos lares. Levanta esta juventude. Levanta o corpo ministerial desta igreja. Levanta os teus obreiros. Capacita, Senhor. Levanta evangelista. Levanta missionários. Levanta intercessores. Levanta adoradores. Levanta o teu exército de homens e mulheres valentes neste lugar. Tomamos posse desse território. Portugal te pertence, Trofa te pertence. Erebaixore de Candelemahara, Irabaixore de Candelemanara Surianda. Decretamos salvação, decretamos libertação, decretamos almas para o teu reino, pelo poder da tua palavra. Palavra que limpa, palavra que cura, palavra que liberta e que transforma. Você que nos acompanha, seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Hoje ele entra na tua casa, hoje ele entra na tua história, hoje ele entra na tua família e te dá vitória, porque ele é Deus. Não chores mais. Sopra, Espírito Santo, sopra nessas almas que estão aqui, Senhor. Alcança esse que está aí atrás, alcança os trabalhadores desta noite, Senhor. Alcança o que está na portaria, alcança estas vidas. Sejam tocadas pelo Espírito Santo, sejam tocadas pela presença de Deus. Te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos e te agradecemos nesta noite, Senhor, porque vamos sair daqui não da maneira que entramos, mas vamos sair daqui fortalecidos e renovados pela tua palavra, porque ela é verdadeira e bendita. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você assim acredita, dá um aplauso para Jesus forte, porque a honra é dele, a glória é dele, a majestade é dele, o soberanio é dele, tudo é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente. Amém? Antes de devolver a palavra, eu quero 1 minuto da sua atenção. Se você quiser sentar, fica à vontade. Eu quero apresentar o meu material nesta noite. Eu não trabalho secularmente, meus irmãos. Deus me tirou do meu trabalho. E atualmente eu estou somente na obra do Senhor. Eu como do altar, eu vivo do altar. Eu cumpro com os meus compromissos na terra do altar. Amém?
E como meio de sobrevivência, o Senhor me deu alguns livros pela misericórdia dele. Hoje eu não tenho todos os temas aqui, mas eu trouxe Crescendo na Graça e no Conhecimento. É um livro com alguns estudos bíblicos, aonde eu falo acerca da importância da oração, a importância da comunhão com Deus, o poder transformador da palavra, o poder do perdão, crescer no caráter de Cristo, o pecado oculto e suas consequências, a vitória sobre a tentação e o pecado e o poder da intercessão, entre outros temas mais. E também tenho nas minhas mãos o meu testemunho, resgatada pela graça, de onde o Senhor me tirou, da prostituição, da homossexualidade. Fui violada pelo meu padrasto dos 12 aos 15 anos de idade. Entrei na prostituição, fui mãe solteira com 16 anos, fui para a Espanha através de uma máfia com 19, fui prostituta, fui dona de prostíbulo, fui traficante de droga, trafiquei com a máfia romênia, traficando com mulheres. Mandei matar 3 pessoas, das quais eu não me orgulho disso. Fui parar no manicômio, estava com a cirurgia preparada para uma mudança de sexo, mas dentro daquele prostíbulo, Deus usou uma prostituta apartada, desviada, para falar que Jesus ainda transformava, curava, libertava e transformava. E por isso eu estou aqui nesta noite, porque a graça dele me resgatou. Então, se você puder estar semeando na minha vida e no meu ministério e abençoando a sua vida, no término do culto, vai naquela mesinha e adquira o teu livro com apenas uma semente, amém? O valor da semente eu vou falar depois lá, tá bom? Aleluia. E você pode dizer para mim, mas é fim de mês, missionária. Eu não recebi ainda. Não tem problema, a missionária pensa em tudo, porque Jesus é bom. Você vai me dar teu nome, teu número de telefone, vai levar o teu livrinho, vai ler, vai dar para alguém, vai ser abençoado. E depois eu te mando uma mensagem para que você tenha o meu número, e quando você cobrar o seu ordenado, você me faz o MBA. Amém? 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 Eita glória, as palmas louvam o nome do Senhor. Muito obrigada pela oportunidade. Pastora Ana Carolina, Deus siga abençoando a sua vida, a vida do teu esposo, grande e poderosamente. Pastor Carlos.